Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o nosso programa Caminhando no Livro dos Salmos e hoje nós vamos ver o Salmo de número 11, falando sobre as atitudes e as recompensas do justo. Fique conosco. O Salmo de número 11, ele inicia com o título Ao Mestre de Canto, Salmo de Davi. Nós não sabemos exatamente qual o momento em que Davi viveu, qual era o perigo que ele estava passando com seus inimigos, mas o que sabemos é que havia perigos e provavelmente era o seu próprio filho Absalão. Quando você vê o relato nos livros históricos, os próprios amigos de Davi aconselhavam ele a fugir, a sair, e os próprios amigos também tiveram que sair. Esse salmo ele pode ser dividido em duas partes, da primeira parte dos versos de 1 a 3 e a segunda de 4 a 7. E o texto vai mostrar para nós quais atitudes e recompensas do justo, daquele que confia em Deus, daquele que está no Senhor. A primeira lição, então, dos versos de 1 a 3, o melhor a fazer. Quais são as atitudes que o justo deve fazer? Qual a atitude do justo? E a primeira atitude que fica clara no texto é que o justo deve confiar em Deus. Olha só o que diz o primeiro verso. No Senhor me refugio. Ele inicia dizendo que se refugia em Deus e ele vai terminar o salmo dizendo porque o Senhor é justo. Eu me refugio naquele que é justo, naquele que cuida de mim e naquele que é o refúgio seguro. Então olha só, o melhor a fazer é confiar em Deus. E aí o conselho que é dado a Davi, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Há um conselho para Davi fugir a um monte muito provavelmente conhecido de Davi. A palavra escrita aqui demonstra que Davi deve conhecer aquele monte, talvez já tenha se escondido naquele local por algumas vezes, quem sabe na época em que fugia do rei Saul. Mas o texto ele faz uma lembrança e um paralelo com aquilo que acontece com Ló em Sodoma. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus envia anjos pela intercessão de Abraão, Deus envia anjos para tirar Ló e sua família da cidade, e a palavra que é dada ali a Ló é que ele deveria fugir para o monte e nem sequer olhar para trás. É muito semelhante ao que o texto mostra aqui, e vale lembrar do verso 6, a citação de fogo e enxofre, também lembrando de Sodoma e Gomorra. O verso número 2 mostra que os inimigos estavam perseguindo Davi, porque eis aí os ímpios, eles armam um arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando os fundamentos, quando os princípios fundamentais da sociedade estão destruídos, qual deve ser a atitude do justo? Isto fazendo lembrar novamente o episódio de Ló, quando todos os fundamentos, os princípios e valores da cidade estavam destruídos, mas Ló era um homem temente a Deus e Deus iria livrar Ló e sua família por ele ser justo e temente ao Senhor. No mesmo momento, viveu Noé, um pouquinho antes. Noé vive o mesmo período onde os fundamentos da sociedade estão completamente destruídos, mas Noé andava com Deus, Noé caminhava de acordo com a vontade de Deus. Então, o que é melhor a fazer para o justo? Confiar em Deus, conseguir continuar a viver de acordo com a verdade de Deus. A partir do verso 4, de 4 a 7, o melhor Deus sempre faz. Olha só, verso de número 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A confiança que ele tem em Yahvé é que Yahvé está no seu templo, no seu trono celestial, dominando sobre todas as coisas. Os olhos de Deus estão atentos, abertos a tudo que está acontecendo, as pálpebras sondando,
conhecendo, examinando os filhos dos homens. Deus é aquele que vê todas as coisas. Deus estava vendo quem eram os inimigos de Davi e como Davi amava ao Senhor. Mesmo quando a gente acha que Deus não liga, que Deus está distante, Ele sempre está perto de nós, Ele sonda o nosso coração e Ele sabe o que é o melhor para nós. Aí no verso 5, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência sua alma abomina. Deus abomina o violento e Ele vai provar o justo e ímpio. Uma referência interessante no Novo Testamento é que todos nós nos apresentaremos diante do trono de Cristo. Nós seremos julgados, tanto justos quanto ímpios, todos serão julgados diante do tribunal de Cristo, conforme Paulo escreve aos Coríntios. Ou seja, Deus prova o crente, o justo, e Deus vai punir o incrédulo. As duas ideias estão presentes aqui. Deus prova, Deus permite sim que o justo passe por problemas, por tribulações, para prová-lo, para fazer com que ele saia melhor disso. Mas Deus vai punir o incrédulo, o ímpio. Deus fará chover sobre os perversos, diz o verso 6. Vai chover o quê? Brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Olha só, as figuras aqui fazem lembrar aquilo que acontece lá em Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra por fogo e enxofre. O vento abrasador, o vento do Oriente, o vento que vem do deserto, trazendo aquele calor escaldante do deserto, sofrimento para o ímpio, é o que Deus vai fazer. Aliás, o vento abrasador será a parte do seu cálice. A ideia de cálice é a ideia bíblica de punição, aquele que vai receber a ira, a punição de Deus. Verso de número 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Isto lembra claramente aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte. Os limpos de coração verão a Deus. Olha só. Verão, contemplarão a face de Deus. Quando nós temos Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós temos esse privilégio de ver a Deus. Chegará um tempo em que Deus vai punir o ímpio, mas vai nos receber como filhos, e esse período todo é a própria vinda do Senhor Jesus, quando o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, ele fala que quando ele vir, acontecerá que fogo e enxofre virão sobre todo aquele que é o incrédulo. Então confie no Senhor, mesmo sendo atribulado, mesmo passando por perseguições e provações, o melhor a fazer é confiar em Deus e permanecer firme na palavra de Deus e saber que Deus sempre vai fazer o melhor para o justo, mas vai punir aquele que é ímpio. Deus assim abençoe a sua vida e que em Cristo Jesus o seu coração se alegre e que você possa ter essa certeza de contemplar a beleza, a glória, a majestade de Deus todos os dias da sua vida pela mediação de Cristo Jesus. Deus assim abençoe a sua vida e a sua família.